Muito boa noite, meus amados e queridos irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Quem vos fala é o evangelista Wagner, passando nessa noite para deixar uma palavra poderosa ao teu coração. Palavra esta viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes, penetra na divisão da alma, do espírito, junta e medula, e apta para discernir a intenção dos pensamentos e do coração. Palavra essa que vai de encontro com a sua necessidade, palavra essa que vai te trazer esperança, palavra essa que vai te trazer força para vencer as adversidades, para vencer as potestades, para vencer o gigante que vem para te afrontar, para te amedrontar, para te deixar você desencorajado. Mas você que é um guerreiro, você que é chamado, você que é escolhido, você que é escolhida por Deus e carrega a essência do Espírito Santo, pode ter certeza que se você colocar em prática o que eu vou ministrar nessas rápidas palavras que eu irei dizer aqui ao teu coração, pode ter certeza que a sua vida nunca mais será a mesma. Todas as vezes que se levantar alguma potestade, todas as vezes que levantar alguma malignidade, toda vez que levantar algum vento, toda vez que um gigante se levantar para querer te amedrontar, querer parar você, querer te envergonhar, você vai falar, nananina não, eu carrego a essência do Espírito, eu carrego a presença comigo, então eu sou mais do que vencedor mediante essa dificuldade e essa adversidade. Então, se você atentar pela palavra que vai ser exposta ao teu coração, Deus irá falar poderosamente com você através da exposição da palavra dele. A palavra que eu quero ministrar nessas rápidas palavras ao teu coração, para te encorajar, para te deixar forte, para fazer você um valente, um varão de guerra e não atemorizar o gigante que afronta você, que amedronta você, se está localizado em 1 Samuel, capítulo 17, verso 42, vai dizer assim: olhando os filisteus e vendo a Davi, o desprezou, porque era jovem e ruivo, de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteus amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteus a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas do campo. Davi, porém, disse aos filisteus: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo. Porém, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de exército de Israel, a quem tens afrontado. Verso 49. E Davi meteu a mão no alforge, e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe encravou na testa, e caiu com seu rosto em terra. E assim prevaleceu Davi contra os filisteus, e com a funda e com a pedra o feriu os filisteus e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. E você diz amém. Pode ter certeza, irmão, você não vai precisar estar com espada, você não vai precisar ter arma de fogo, você não vai precisar ter nada dessas coisas nas tuas mãos para vencer as adversidades, para vencer os gigantes que se levantam para nos afrontar. Muitas das vezes, quando nós entendemos, lemos essa palavra falada gigante, aqui se refere de Golias. Golias afrontou o povo de Israel por 40 dias e 40 noites. Ele gritava no campo de batalha: dai-me um homem para que luta comigo. E ninguém se levantava, não havia ninguém. O rei Saul estava no seu gabinete, trêmulo, sem saber o que fazer. O exército de Israel estava lá posto à frente, mas ninguém se prontificou a lutar. Ninguém se prontificou a falar, levantar a mão: eu irei lá e vou combater esse gigante. É até difícil de entender isso, porque se o povo era o povo de Israel, se o exército era o exército do Deus de Israel, por que eles atemorizaram? Por que eles ficaram com medo de um gigante? Porque gigante representa medo, gigante representa ato de incapaz, sentimento de incapaz, de inferioridade. Mas só que quando você tem a essência, quando você carrega a presença, quando o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas você sabe quem é e habita em você, pode ter certeza que você vai vencer o gigante. Ele não vai te atemorizar. Ainda que ele fique gritando, ainda que ele fique falando, ainda que a atitude dele,
as características dele mostram para você que você não pode combater ele, você vai vencer ele sem ter nenhuma arma na mão, porque você vai em nome do Deus do exército de Israel, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Este mesmo Deus que foi com Davi naquela batalha, naquela guerra, e Davi venceu Golias, pode ter certeza que você vai vencer o gigante. Eu não sei que gigante está te afligindo, eu não sei que gigante que está te amedrontando, se é o gigante do desemprego, se é o gigante das portas fechadas, se é o gigante das adversidades, se é o gigante do dia a dia que põe medo, que atemoriza você, eu não sei. Mas Deus sabe aquilo que está te afrontando, que está querendo te diminuir, te desprezar. Nesta noite, através dessa palavra, Deus fala para você ser forte e corajoso. Não atemorize os gigantes da vida que vêm para te afrontar, para te afligir, para querer impor medo em você, até porque você é você tem chamada, você é escolhido. Você foi quem Deus escolheu desde o ventre de sua mãe. Então você é aquele que tem o poder para derrubar todos os gigantes. Mas só que olha um detalhe especial. Você não vai vencer o gigante pela força do seu braço. Você não vai vencer o gigante por você ser sábio, você ter uma boa oratória, você ter uma exegese básica, você saber ali as escrituras de Gênesis e Apocalipse. Não, isso é bênção. Você vai vencer esse gigante pela humildade que há dentro do teu coração e por você dar ouvido à voz do Senhor. Uma vez que você dá ouvido à voz de Deus, pode ter certeza que ele preenche você, aquele vazio que está indo em você, ele te renova com o seu poder e ele coloca anjos ao teu redor para te guardar e te proteger de todo mal. Então esse gigante estava afrontando o povo e ninguém se levantou. Davi estava no campo cuidando das ovelhas do seu pai, que permitiu ele cuidar, que confiou nas mãos dele. O pai dele chama ele, o pai Jessé chama: Davi, leva esse queijo, esse pão para os seus irmãos lá no campo de guerra. Ele viu aquilo como uma oportunidade. Ele falou: opa, ninguém me conhece, já fui ungido a rei de Israel, eu vou lá levar esse pão e esse queijo para os meus irmãos no campo de batalha e ver como eles estão, e eu creio que vou levar notícias boas para o meu pai. Chegando naquele campo, ele se depara com um homem grande, um gigante chamado Golias, gritando pela manhã e pela tarde que não tinha um homem sequer para lutar com ele. Aquilo entrou no coração de Davi, creio eu. Ele falou: não acredito que eu estou ouvindo isso. O exército do Deus de Israel, do Deus Todo-Poderoso, está temendo esse gigante. Não, eu não aceito isso. Eu vou lá combater e lutar com esse gigante. Olha, você vê um menino de 16 ou 17 anos, não me falha a memória, cheio da presença, cheio da autoridade. Então o que eu aprendo com isso? Que nós devemos ser ousados mediante a dificuldade, nós devemos ser ousados mediante as portas fechadas, nós devemos ser ousados mediante a calamidade e acreditar: não, eu vou vencer esse gigante, eu vou vencer essa prova, eu vou vencer essa luta, porque quem está com nós é mais poderoso do que está lá no mundo. Então não atemorize. Se o gigante bater na tua casa para querer pôr medo, se ele começar a gritar, começar a desesperar, espernear para querer pôr algo em você que não vai dar certo, que os teus projetos vão ser frustrados, que os teus sonhos não vão se realizar, você vai repreender em nome de Jesus. Nesta noite Deus está te dando estratégia para vencer o gigante. Tenha certeza de uma coisa: Golias foi o maior centro de exaltação para a vida de Davi, porque ninguém podia vencer aquele gigante. E ele, o menino, foi lá e venceu com apenas algumas pedrinhas nas mãos e a coragem para poder ir. Davi atira a pedra no gigante, mas quem dá a pedrada é Deus. Nessa noite Deus manda eu falar para você: atire a pedra que Deus vai dar a pedrada no gigante. Lance a pedra que Deus vai acertar na testa do gigante. Ele vai cair e ele não vai cair para trás, ele vai cair prostrado aos teus pés, porque ele vai ter que render aos teus pés e declarar que o Senhor Jesus Cristo é santo, santo, santo para todo sempre. Fique com essa reflexão, que possa ficar gravada no seu coração. Deus te chama para vencer, Deus te chama para ser mais do que vencedor. Gigante nenhum vai atemorizar você, vai confrontar você, vai abalar você, porque você já venceu a batalha. Amém? Deus em Cristo vos abençoe. Fique com Deus essa noite, quero orar por você.
Soberano Deus e eterno Pai Todo-Poderoso, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, abençoa este irmão, esta irmã, cobre com teu sangue essas vidas, meu Pai, enche eles de poder, de autoridade, capacidade, tira todo medo, toda afronta, Pai. Tudo aquilo que o inimigo lançou na vida dessas pessoas, Pai amado, querendo pôr medo na vida delas, querendo pôr, Pai amado, discórdia, querendo pôr empecilho, eu repreendo em nome de Jesus. Eu declaro que essa pessoa é mais do que vencedor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Fico com essa palavra.